Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Mesmo assentados, eu gostaria de pedir que você feche seus olhos, encurve sua cabeça, para que possamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos em sua casa. Pai, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estar na tua casa. Louvamos e agora também vamos, ó Pai, falar da tua palavra. E nós queremos, ó Pai, te pedir que toda a distração seja anulada. Ó Pai, que tudo aquilo que o inimigo venha tentar fazer para roubar a semente que será lançada nessa noite, que caia por terra em nome de Jesus. Que possamos sair daqui nessa noite, ó Pai, com o nosso coração alegre, com o nosso coração grato. Que possamos sair, ó Pai, reavivados. Que possamos sair daqui alegres, ó Pai, em nome de Jesus. Que essa palavra, ó Pai, venha trazer uma transformação no nosso coração. E que possamos aprender, Pai, que as tempestades, elas vão passar e que nós precisamos olhar para Ti. Porque o Senhor, Pai, é aquele que nos sustenta em todo momento da nossa vida. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre tempestade. Quem aqui já enfrentou tempestade ou está enfrentando tempestade na vida? Levanta a mão. Mas hoje nós vamos aprender como que nós podemos vencer, como que nós podemos superar essas tempestades que se levantam na nossa vida. E o tema hoje é: não temas as tempestades, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Sabe, eu não sei o que você tem enfrentado nesses dias, mas nessa noite eu quero te dizer: não tema a tempestade, olhe para Jesus. Antes de nós iniciarmos a leitura do texto central, nós precisamos entender um pouco melhor o contexto anterior ao momento que Jesus olha para os seus discípulos e ordena para que eles passem para o outro lado da margem, para que eles partam ali em direção a Betsaida. Se nós analisarmos os evangelhos de Marcos e Mateus, eles vão relatar que Jesus, quando ele chega em sua cidade natal, quando ele chega ali em Nazaré, ele enfrentou a incredulidade, ele enfrentou a rejeição, inclusive da sua própria família. Talvez, assim como na minha Bíblia, esteja aí intitulado nessa parte, o profeta sem honra. E Jesus, ele vai falar que na sua própria terra, na sua própria parentela, o profeta, ele não tem honra. E ali na sua própria terra, Jesus, o próprio Jesus, não pôde realizar muitos milagres. E talvez você possa se perguntar, mas por que Jesus, com todo o poderio, com toda a grandeza, não poderia realizar milagres ali? Não se trata de Jesus, mas da incredulidade daquele povo. E muitas vezes assim somos nós, na nossa própria casa, aonde somos desprezados por aqueles que deveriam nos apoiar, aonde não recebemos honra daqueles que deveriam nos conhecer. Mas apesar disso, Jesus, ele continuou ensinando nas sinagogas, ali naqueles povoados, e mais do que isso, ele envia os seus discípulos para missão, para propagar o evangelho, para anunciar sobre o reino de Deus. E os discípulos, segundo diz a palavra, foram enviados de 2 em 2
para espalhar essa mensagem do reino. Eles pregavam para que o povo se arrependesse. Eles expulsaram vários demônios. Eles curaram enfermos. Eles fizeram grandes maravilhas porque o Senhor entregou autoridade e poder para eles. Assim como nós também recebemos do Senhor, mas nós precisamos ter coragem, ousadia, obediência e cumprir o ID do Senhor, como Ele nos chamou para cumprir. Mas esses discípulos, após uma jornada exaustiva, após muitos dias de trabalho, eles retornam e relatam tudo aquilo que eles haviam feito e ensinado. E Marcos nos informa que os discípulos, eles estavam tão cansados que eles não tinham tempo sequer para comer. E aí a palavra diz: então Jesus os levou para um lugar deserto, para que eles pudessem ter um momento de refrigério, um momento de descanso. Mas uma multidão faminta, uma multidão doente chegou neste lugar antes deles. E aí eles estavam em uma caravana de férias, imagino eu, animados porque iriam descansar e estariam ali com a presença de Jesus ao seu lado. Mas como um bom trabalhador, ele sai para um descanso e essa multidão encontra. E a palavra diz: e Jesus teve compaixão da multidão. Então, ao invés de desprezar aquela multidão, Jesus imediatamente cancela aquele momento de férias e começa a ensinar essa multidão. Começa a anunciar as boas novas para eles. Começa a curá-los. Começa a alimentá-los. E a palavra diz que aquele povo estava perdido, aflito. E diz assim nas Escrituras: eles se encontravam como ovelha sem pastor. Mas Jesus os encontrou, os alimentou, os curou e transformou a vida deles. Os evangelhos sinóticos, quando eu falar sinóticos, eu estou me referindo aos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, assim como os evangelhos sinóticos, e também isso está no evangelho de João. Eles vão contar sobre um grande milagre que Jesus operou, que foi o primeiro momento ali daquela multiplicação dos pães e dos peixes. Nessa ocasião, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentando cerca de 5.000 pessoas. E a palavra revela que todos que estavam ali, eles comeram e se fartaram. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Esse milagre tem vários pontos relevantes que nós poderíamos aqui destacar, mas acabaríamos fugindo aqui do foco dessa mensagem hoje. Mas pelo menos 3 coisas eu preciso falar aqui para vocês. O primeiro ponto que esse momento da passagem vai nos esclarecer, nos fazer entender, é que nós precisamos colocar o pouco que nós temos nas mãos de Jesus. O que Jesus deseja de mim, de você, é que nós entreguemos a Ele aquilo que nós temos. Porque os discípulos ali, se você for analisar o texto, eles estavam preocupados com a quantidade de dinheiro que eles precisariam para comprar alimento a toda aquela multidão. Mas Jesus pergunta: o que nós temos? E eles falam: olha, o que temos aqui são apenas 5 pães e 2 peixes. E com isso, o Senhor vai alimentar toda aquela multidão. Então a mensagem é que nós não podemos fazer o milagre, mas nós podemos levar para Jesus e colocar nas suas mãos aquilo que nós temos. Porque Ele é especialista em operar milagres. Ele é especialista em transformar cenários. Ele é especialista em fazer o impossível se tornar possível. E também nós vamos aprender que o alimento que Jesus oferece, Ele satisfaz plenamente.
Nós cantamos ainda há pouco: Senhor, dá-nos de beber da água que não cessa. Aquele que beber da água que Ele der, jamais terá sede. Aquele que comer do pão que Ele oferece, jamais terá fome. Porque Ele é o pão da vida. Ele tem pão com fartura. Aquele que se alimenta dele não terá mais fome. Todos que se alimentaram ficaram fartos, ficaram satisfeitos, ficaram saciados. E quando nós alimentamos os outros, o nosso estoque aumenta. Olha como isso é poderoso. Aquilo que sobrou foi maior do que aquilo que se ofereceu. Perceba que no início havia apenas 5 pães e 2 peixes. Mas a palavra revela que mesmo após cerca de 5.000 pessoas se alimentarem fartamente, ainda sobejaram 12 cestos cheios. Aprenda a essência da multiplicação quando nós tratamos das coisas do reino de Deus. Aqueles que enchem a boca dos outros terão as suas próprias cestas cheias, transbordando. Então, quando você entregar algo com amor e com alegria na presença do Senhor, Ele vai transbordar na sua vida. Ele vai transbordar o teu galardão, Ele vai transbordar na tua casa. Mas a palavra diz que depois que aquela multidão ficou satisfeita, saciada com aquele banquete que Jesus ofereceu, antes de Jesus despedir aquela multidão, Ele olha para os seus discípulos e fala: olha, vocês agora vão entrar no barco e vão retornar para casa. Feitas essas considerações introdutórias, nós chegamos no ponto central dessa mensagem, que é quando Jesus ordena aqueles discípulos para que passem até Betsaida. E aí nós vamos aprender como vencemos as tempestades da vida. Como nós vamos superar essas tempestades. Porque é Jesus quem acalma as nossas tempestades. Porque é Jesus que faz o nosso barco parar de balançar. Porque é Jesus que anda sobre as águas. Porque é Jesus que nos convida a ter um encontro com Ele sobre as águas, mesmo em meio à tempestade. Porque é Jesus que nos chama a vencer e a experimentar a vitória mesmo em meio às dificuldades. E a primeira coisa que nós vamos aprender é que as tempestades da vida, elas chegam, mesmo quando nós estamos em obediência. Vamos para o texto? Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Vamos ler aqui do versículo 45 e diante. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e ele já estava a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fossem um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Generase, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em maca para onde ouviam que ele estava.
E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Amém? Então, as tempestades da vida, elas chegam, mesmo quando nós estamos em obediência. Naquele dia, após Jesus realizar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, depois de toda aquela multidão se alimentar fartamente, ao invés de Jesus continuar aquela programação inicial das férias, ele suspende essas férias e ele fala para os discípulos: olha, entrem no barco e retornem para casa. E aqui nós precisamos observar que não foi um pedido, não foi uma sugestão, foi uma ordem. Jesus ordenou que eles passassem para o outro lado da margem, para que eles entrassem no barco. Em algumas versões a palavra vai dizer que imediatamente obrigou os seus discípulos. Eu imagino que o mínimo que aqueles discípulos poderiam esperar era uma viagem tranquila de volta para casa, porque eles partiram para umas férias, não deu certo as férias. Imagino que eles pensam: não, pelo menos nós vamos voltar para casa em segurança, o Senhor está nos mandando voltar, vamos obedecer, vai dar tudo certo. Mas ao voltarem, eles enfrentam uma grande tempestade. Eles enfrentam um momento de muita dificuldade. Eles enfrentam uma grande reviravolta na vida deles. Então, ao obedecerem ao Senhor, eles foram empurrados para o epicentro de uma avassaladora tempestade. Como entender isso? Por que o Senhor permite que nós sejamos apanhados de surpresa por situações adversas em nossa vida? Por que muitas vezes nós somos surpreendidos com coisas difíceis de suportar, mesmo quando estamos andando em obediência com o Senhor? Por que mesmo quando nós obedecemos a voz de Deus, nós podemos ser empurrados para o epicentro de uma crise, para momentos de desafio, de dor, de sofrimento? Por que nós ficamos sujeitos a enfrentar tempestades, vendavais, que são maiores do que as nossas forças? Por que acidentes trágicos acontecem, perdas dolorosas, doenças graves que assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? Vocês concordam comigo que é muito mais fácil aceitar que a obediência nos livra das tempestades do que crer que ela vai nos arrastar para uma crise, para um momento de dor, um momento de sofrimento? Não é muito mais fácil nós imaginarmos que a obediência vai nos levar a viver coisas grandiosas sem sofrimento? Porque é isso que nós aprendemos com os nossos pais. Os nossos pais falam: olha, me obedece porque eu sei o que eu estou fazendo. Se você não quer sofrer, obedeça. Aí quando a gente teima, dá errado. E aí vem aquela palavrinha que ninguém gosta de ouvir: eu falei, eu avisei. Eu tenho certeza que você já ouviu isso da sua mãe ou do seu pai. Ou talvez você falou algo para o seu irmão, para um colega. Você fala: olha, não faça isso. E ele fala, e ele vem todo desconfiado, e você não perde a oportunidade de dizer assim: eu falei para você, eu te avisei. Mas, amados, entendam, a vida cristã, mesmo quando nós somos obedientes, ela não se desenrola numa estufa espiritual ou numa colônia de férias. A obediência a Deus não garante uma vida sem dificuldades.
As tempestades, elas chegam e chegam para todos. E sabe, elas são inevitáveis. Alcançam ricos, alcançam pobres, alcançam doutores, alcançam analfabetos, os crentes, os descrentes. Elas também são imprevisíveis. Elas não nos avisam quando vão chegar. Sabe quando você sai para casa, você olha, o sol está rachando, você não leva o seu guarda-chuva. Quando você sai e você olha, uma grande chuva te pegou de surpresa. Assim são as tempestades da vida. Elas são inadministráveis. Elas não estão no nosso controle, elas fogem do nosso controle. Elas são pedagógicas, e que bom que elas são pedagógicas. Isso significa que elas sempre vão nos trazer uma lição e um aprendizado da parte de Deus. Elas vão nos aperfeiçoar, elas vão nos corrigir, elas vão nos levar a um ponto mais alto com o Senhor. Um cristão, ele passa pelas mesmas adversidades que outras pessoas passam. Mas a tempestade não vai abalar aquele que está firme no Senhor. Ao contrário, ela vai revelar a firmeza de sua confiança no Deus eterno, no Deus criador, no Deus onipotente, onisciente, onipresente. A distinção, você sabe qual é a distinção entre aquele que é salvo e aquele que é um ímpio? Não são as experiências que eles enfrentam, mas a diferença está no alicerce que cada um fundamenta a sua vida. A palavra nos diz lá no Evangelho de Mateus que Jesus fala na rocha e o insensato sobre a areia. Sobre as duas casas cai a mesma chuva no telhado, sopra o mesmo vento sobre as paredes, bate o mesmo rio no alicerce. Uma casa cai e a outra não. Qual é a diferença? O que diferencia uma casa da outra não é as circunstâncias que elas estão expostas, mas o fundamento que as alicerça. Então, se você estiver alicerçado na rocha, que é a palavra de Deus, se a sua vida estiver alicerçada em Jesus Cristo de Nazaré, poderão soprar ventos, poderão bater rios, poderão vir tempestades avassaladoras, mas você vai continuar alicerçado, você vai continuar inabalável. Entenda que como cristão nós não temos imunidades especiais. Nem sempre o Senhor vai nos livrar das tempestades, mas tenha certeza que na tempestade Ele está contigo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados dentro da fornalha. Eles não foram poupados dessa tempestade na vida, mas a palavra de Deus diz que dentro da fornalha estava Jesus de Nazaré. Estava a presença do Espírito Santo, que foi suficiente para que nenhuma chama, nenhuma fuligem queimassem a vida daqueles homens. E a palavra diz que não havia nem cheiro de fumaça em suas roupas. Eles não foram livrados das tempestades, mas na tempestade o Senhor estava com eles. Daniel, um homem que não se verteu a qualquer outro Deus que não fosse o Senhor, por causa da sua obediência e da sua reverência à palavra de Deus, ele foi lançado na cova dos leões. Mas na cova dos leões nenhum leão lhe feriu. Mas aquele homem esteve ali porque a presença do Senhor estava sobre a vida dele. Pedro, que foi um homem que esteve ali ao lado de Jesus com coragem, com ousadia, ele não foi poupado da prisão. Mas na prisão o Senhor envia um anjo que livra Pedro, aonde ele está ali guardado, cercado por vários soldados, acorrentados, mas ele sai livre, porque o Senhor estava com ele.
Fica claro que a presença dos problemas nem sempre significa que nós estamos fora dos propósitos de Deus, ou que Deus ele está indiferente à nossa dor, ao nosso momento de dificuldade, à nossa aflição. Ei, olhe para mim. Não fique desanimado. Não fique desanimada por causa das tempestades na sua vida. Elas até podem ser inesperadas para você, mas não são para Jesus. Elas podem até estar fora do seu controle, mas não estão fora do controle de Jesus. Elas podem ser muito difíceis para você suportar, mas com o Senhor no barco você vai enfrentar e vencer essas tempestades. Você pode não entender a razão dela, mas tenha certeza que elas são um instrumento pedagógico de Deus na sua vida. Warren Wiersbe, ele diz que ao ler a Bíblia, nós descobrimos que há dois tipos de tempestades. Aquelas que vêm para a correção, quando Deus nos disciplina como filhos, mas também há aquelas que vêm para o nosso aperfeiçoamento, que é quando o Senhor vai nos ajudar a crescer e a entender ainda mais do que nós podemos ser quando estamos na presença dEle. Jonas enfrentou uma tempestade, por quê? Porque ele havia desobedecido. O Senhor deu uma ordem para ele: olha, vá e pregue até Nínive, leve a palavra de arrependimento àquele povo. Mas ele não quer, ele não ouve, ele não obedece. E aí ele aprendeu do jeito mais difícil. Nós conhecemos o texto. O Senhor faz ele ser lançado no mar, lançado nas águas. Um grande peixe vai lá, pega ele, e ele é direcionado para onde ele deveria estar. Agora os discípulos, eles enfrentam uma tempestade justamente porque haviam obedecido à voz de Deus. E Jesus já havia testado esses discípulos em uma tempestade anterior. Só que naquela ocasião Jesus estava com ele dentro do barco. Agora Jesus testou eles permanecendo fora do barco. Então tem tempestades que o Senhor está conosco dentro do barco. Existem outras tempestades que o Senhor está fora do barco. Mas independente do tipo de tempestade, o Senhor está nos assistindo. Independente do tipo de tempestade, a presença dEle é real. Independente do tipo de tempestade, Ele não perdeu o controle. Independente do tipo de tempestade, Ele está assistindo à sua dificuldade, e Ele está atento ao seu clamor. Sabe, as tempestades da vida, elas se agravam quando Jesus parece demorar. Parece que elas se tornam mais graves e avassaladoras. E nós ficamos desesperados, nós ficamos aflitos, angustiados. E é como se o Senhor não chegasse nunca. Mas Ele está olhando para você. Ele está assistindo a você. E existe um espírito que geme com gemidos inexprimíveis sobre a sua vida, por causa de você. E aqui os discípulos, eles passaram horas amargas e de grande desespero, procurando remar contra a maré. E todo o esforço que eles dispensavam ali para tentar controlar aquela embarcação não foi suficiente. Se esvaiu no coração daqueles bravos combatentes. Os seus esforços não puderam vencer aquele problema. Aquele mar era um lugar muito conhecido daqueles homens. Muitos ali eram pescadores profissionais, e eles conheciam cada palmo daquele lugar. Eles conheciam exatamente aonde havia as correntes mais fortes, aonde era o melhor lugar para passar. Mas toda a experiência e conhecimento que eles tinham não foi suficiente para enfrentar aquele desafio. E o que isso significa para nós? Porque às vezes nós temos muito conhecimento sobre algo, e os problemas vêm na nossa vida naquilo que às vezes nós temos experiência.
Só que tem problemas que nós não vamos conseguir resolver sozinhos. Não importa o tamanho da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa habilidade, existem coisas que somente o Senhor pode fazer. A força do seu braço não vai ser suficiente, o seu conhecimento não vai ser suficiente, as pessoas que te cercam não serão suficientes. Muitas vezes esses discípulos cruzavam aquele mar lançando as suas redes. Era o ganha-pão deles, eles pescavam ali constantemente. Mas no mesmo mar tão conhecido por eles, está agora irreconhecível. É algo inédito, é algo surpreendente, é algo incomparável. Aquilo que parecia administrável se tornou algo incontrolável para aqueles homens. Muitas vezes as tempestades que nós enfrentamos na nossa vida não vêm de lugares distantes, nem trazem coisas novas, mas vão apanhar aquilo que é ordinário e comum nas nossas vidas. Mas é suficiente para pegar a nossa vida e colocar tudo de cabeça para baixo. Às vezes a sua vida financeira que estava controlada, que estava indo tudo bem, vem uma tempestade e te vira de avesso e você começa a viver um processo de endividamento. Ou talvez o seu casamento, você está vivendo ali um grande momento na sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, mas de repente vem uma tempestade e você entra num processo de divórcio. Às vezes você está ali no seu trabalho, está tudo indo bem, tudo correndo bem, mas vem uma tempestade que muda tudo e você perde o emprego, você perde todo o controle que você tinha, que você achava que tinha sobre algo. E aqui nesse momento de dor, de pavor, os discípulos estão esperando pela presença do Senhor, mas Ele não chega. E ao invés disso, a tempestade se agrava. Eles estão remando contra a maré. Eles estão lutando, eles estão ali incessantemente remando, e eles não conseguem sair do lugar. E essa é uma das maiores tensões da vida. A demora de Deus em nos socorrer e atender no nosso tempo. Grave isso. Uma das maiores tensões que existe na nossa vida é a demora de Deus em nos socorrer e atender no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa expectativa, dentro daquilo que nós acreditamos e achamos que é a nossa necessidade. Esse foi o drama vivido pelaquela família de Betânia. Quando Lázaro ficou enfermo, eu já falei isso aqui diversas vezes, Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. Elas falaram: olha, está enfermo aqueles a quem amas. As irmãs de Lázaro tinham certeza, absoluta certeza de que o Senhor teria pressa em socorrê-las. Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Nós conhecemos a história, nós sabemos que Jesus não chegou a tempo. Mas Ele não chegou a tempo de quê? Ele não chegou a tempo daquilo que era esperado por Marta e Maria. Porque quando Ele chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. 4 dias se passaram do sepultamento de Lázaro, só então Jesus chegou. E aí Marta correu para Jesus, e ela se despejou ali na presença dele, a sua dor. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. A demora de Jesus abria aberto uma ferida na alma de Marta. Marta está tão machucada que ela não pode mais crer na intervenção sobrenatural de Jesus. E quando Jesus chegou ali em Betânia, Marta disse: olha, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Se tivesse chegado enquanto ele ainda estava enfermo, antes da sua morte, certamente
Ele estaria aqui conosco com vida. E aí Jesus disse: teu irmão vai ressuscitar. Porque Marta primeiro coloca Jesus no passado. Se tivesse chegado antes, ele estaria vivo. E aí Jesus fala: fica tranquila, Marta, eu tenho o controle de todas as coisas, o teu irmão vai ressuscitar. Ela: sim, Jesus, eu sei que ele haverá de ressuscitar na ressurreição do último dia. A ressurreição, onde o Senhor vai voltar e todos vão subir, os mortos vão voltar a ter vida e vão subir. Marta aqui coloca Jesus no futuro. Eu sei que lá na frente ele vai ressuscitar. E Jesus disse: Marta, tu não entendeu nada. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir eternamente, ele está aqui neste lugar. Assim como Marta, muitas vezes o maior drama que nós enfrentamos não é a tempestade, mas é a aparente demora de Jesus vir nos socorrer. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele não chega fora do tempo. Ele não chega atrasado. Eu não sei em qual momento da tempestade que você está na sua vida. Eu não sei o qual desmotivado você está, o quão aflito você está, o quão desesperado você está. Mas o Senhor, ele não está atrasado. O Senhor, ele está olhando para você. Ele está vendo a sua dor. Ele está vendo o quanto você está remando contra a maré. Não se desespere. Nós precisamos entender que, na verdade, Jesus, ele não chegou atrasado ali em Betânia. A ressurreição de Lázaro foi um milagre muito mais notório do que seria simplesmente curá-lo. É um milagre muito maior e poderoso a ressurreição de alguém que estava morto há 4 dias do que simplesmente curá-lo de uma enfermidade. O milagre que Deus quer fazer na tua vida é muito maior do que você pensa. O milagre e o testemunho que Ele vai gerar na sua vida é muito mais extraordinário do que aquilo que você pode imaginar. Quanto mais o tempo passa, você fala: agora é impossível, agora já não tem como mais voltar, agora eu já estou no momento da tempestade que eu não consigo mais, eu estou perdido, eu estou destruído, eu estou acabado. Não! O Senhor, Ele vai a teu encontro. Ele está vendo você. Da mesma forma que Jesus não estava longe e nem diferente de Lázaro e dos seus discípulos, Jesus também não está longe nem indiferente à sua dor, à sua tempestade. E a palavra de Deus diz aqui, porque nós lemos isso aqui no verso 46: tendo despedido, subiu ao monte para orar. Jesus estava no monte orando por eles. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que Jesus está intercedendo pela sua igreja. Ele está intercedendo por mim e por você. Jesus, quando despediu aquela multidão, ele foi para o monte orar. E enquanto ele está orando, a palavra diz: ao anoitecer, o barco estava no mar e Jesus se achava em terra sozinho. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Igualmente o Senhor nos vê quando a tempestade nos atinge. Ele está olhando para as suas dificuldades. Ele está olhando você remando contra a maré. Ei, não desanima não. Não há nenhuma circunstância que esteja fora do alcance da intervenção de Jesus. Estando Ele dentro ou fora do barco, Ele é poderoso para cessar a tempestade na sua vida. Ele é poderoso para trazer o barco de volta para a terra seca. Ele é poderoso para firmar os teus pés sobre a rocha.
Ele é poderoso para tirar você de um charco de lodo e te colocar para andar em veredas da justiça. Os nossos caminhos jamais serão escondidos aos seus olhos. Ele está junto ao trono do Pai, intercedendo por nós. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele sente o fardo que nós carregamos e sabe pelo que nós estamos passando. Olha o que diz aqui em Hebreus 4, do 14 ao 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade Ele está trabalhando em seu favor. Ele está preparando algo maior e melhor para você. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. Elevo os meus olhos para o monte e me pergunto: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor, ele está sempre alerta. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor é seu protetor como a sombra que o protege, Ele está à sua direita. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor vai te proteger de todo mal, te guardar de todo perigo que assolar a sua vida. O Senhor, Ele vai proteger a tua saída, a tua entrada, não somente hoje, mas para todo sempre. Ele não chega atrasado e a tempestade também não está fora do seu controle. Sossegue o seu coração. Jesus sabe exatamente aonde você está. Ele sabe como você está e Ele sabe para onde Ele vai levar você. E a palavra de Deus diz que a vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita. Nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem mente alguma jamais imaginou aquilo que Ele tem preparado para os que o amam. Sabe, nas tempestades da vida, Jesus, Ele sempre vem ao nosso encontro. Como são os problemas? São como as ondas do mar. Quando uma onda se quebra na praia, outra já está formando e vindo em nossa direção. Quem aqui já foi no mar? Levanta a mão. Quem já tomou o caldo? O famoso caldo. Sabe quando você está ali lutando para levantar e não consegue? E aí vem aquela onda e te faz rolar, e você tenta levantar e vem outra, e vem outra, e vem outra. Assim são os problemas da vida. E aí tem momento que a gente está ali rolando já desesperado, você pensa já não tem mais solução. E aí você consegue se levantar. Muitas vezes você recupera ali do sulavanco, o outro já chega e te açoita de novo, de novo, de novo. Mas quando você pensa que a causa está perdida, que a esperança se foi, você encontra a solução. Da mesma forma, sim, as tempestades da vida. Quando nós pensamos que já não existe mais solução, quando parece que nós já não conseguimos mais levar açoitadas das ondas, então Jesus surge e muda a história. Ele surge e transforma o cenário. A palavra diz aqui, alta madrugada. Em outras versões vai dizer, perto da 4ª vigília da noite. Parece que demora a chegar, parece que está tarde. Mas quando você decreta a falência dos seus recursos e coloca um ponto final naquilo que você poderia fazer, Jesus chega e muda o cenário. Aquela tempestade, ela só tinha uma finalidade na vida daqueles homens:
que era levar os discípulos a uma experiência mais profunda e extraordinária com Cristo. Nas tempestades da vida, Jesus ele vem ao nosso encontro, mesmo quando nós achamos que não há mais esperança de livramento. A vigília ali para os judeus era dividida em 4. A primeira era de 6 horas até 9 horas da noite. A segunda de 9 à meia-noite. A terceira de meia-noite a 3 horas. E depois de 3 horas às 6 horas da manhã. Aqueles discípulos, eles entraram no mar, na embarcação, ao entardecer. Ainda era dia quando eles chegaram no meio do mar. De repente, o mar ele começou a se agitar. As ondas começaram a balançar porque o vento forte soprava sobre eles. E aquele barco começa a ser açoitado pelas ondas. Eles remam com todo o empenho que eles têm, do cair da tarde até por volta das 3 horas da madrugada. E ainda assim eles estavam no centro daquela crise. Eles estavam no ponto mais profundo, eles estavam no meio do problema. E Jesus estava orando, vendo eles ali com aquela dificuldade. E como eu disse, os discípulos já haviam enfrentado outras tempestades, mas Jesus estava com eles no barco. Só que dessa vez Jesus não estava com eles dentro do barco. E eu imagino ali eles desesperados, gritando por socorro, Senhor, socorre-nos, alguém nos ajude. Mas a única voz que ele ouvia era o som dos ventos fortes soprando, era o som daquelas ondas se quebrando e batendo ali dentro daquele barco. Eu imagino o desespero daqueles discípulos ali, naquela escuridão, com aqueles ventos fortes, aquelas ondas se formando. E às vezes nós estamos exatamente dessa forma. Nós temos a sensação de que os nossos esforços são inúteis. Remamos, mas estamos remando contra a maré. Nós não conseguimos sair do lugar. Gente, ir remar contra a maré ou contra a correnteza é algo extremamente difícil. Se você estiver em qualquer tipo de embarcação e você for subir com remo ou de outra forma, se você não tiver um motor, algo para te auxiliar, é muito difícil você subir contra a maré. E se o vento estiver soprando, pior ainda, é extremamente difícil. E às vezes nós estamos assim na nossa vida. Nós nos esforçamos, oramos, choramos, jejuamos, mas o perigo não se afasta. E o problema se torna maior do que as nossas forças, e aí nós começamos a perder a esperança. Aí começa a vir a incredulidade, começa a vir as dúvidas, mas quando tudo parece perdido, quando chega na hora mais escura, Jesus ele aparece para pôr um fim na crise. E aqui eu quero dizer para vocês, Jesus ele sempre vem ao nosso encontro. Não importa se na primeira ou na última vigília da noite, o Senhor vai te visitar na tempestade. O Senhor vai te visitar no momento de dificuldade. Aguenta só mais um pouquinho que Ele vai chegar. O Senhor, Ele não vem quando nós desejamos. Ele vem quando nós necessitamos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas confie que Ele vai te visitar. Sabe, nas tempestades da vida, Jesus nem sempre virá da maneira que nós esperamos. Os discípulos eles esperavam ansiosamente pelo socorro. Eu imagino que eles estavam ali clamando, mas quando Jesus veio, eles não o discerniram. Eles não o reconheceram. Eles estavam ali exaustos, cansados, desesperados, cheios de pavor. E quando eles viram Jesus, eles gritaram: é um fantasma! Eles imaginavam que fosse um espírito que estava vindo. Eles esperavam por Jesus, mas não de uma maneira tão estranha. E aqui fica mais uma lição para nós. Nem sempre Jesus virá da maneira que nós esperamos.
Na célula passada nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Nós estamos numa lição sobre nova direção, e essa direção é Jesus. E nós estávamos falando sobre o poder da mente, sobre a mudança de mentalidade. E falamos sobre oração, como nós às vezes pedimos a Deus e clamamos, só que nem sempre Jesus ele vai nos responder como nós esperamos. A uma oração, a um pedido. Nós temos que estar atentos. Quantas vezes fazemos provas de Deus? Senhor, se o Senhor está falando comigo mesmo, eu vou abrir a Bíblia agora aqui, o Senhor vai me revelar. Aí você abre a palavra de Deus e fala, não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou precisando. Ou você abre e vem uma paulada. Você fala, não, isso aqui não é para mim não. Isso aqui deve ser para o meu vizinho. Não é verdade? Às vezes a gente fica esperando de uma forma, mas nem sempre o Senhor vem da maneira que nós esperamos. Mas Ele vem, Ele responde, Ele fala. Nas tempestades da vida, Jesus vem ao nosso encontro, colocando o que nos ameaça debaixo dos seus pés. Olha que coisa extraordinária. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Como que o mar estava? Como que o mar estava? Agitado, revolto. As ondas que ameaçavam aqueles discípulos estavam literalmente debaixo dos pés de Jesus. Jesus ele vai andando sobre a tempestade. Aquele mar era um gigante imbatível para os discípulos. Mas aquilo que era maior do que eles estava literalmente debaixo dos pés de Jesus. Jesus é maior do que os nossos problemas. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado, mas Jesus é maior. E esse problema está debaixo dos pés de Jesus quando Ele vai ao seu encontro. As tempestades da vida, Ele calça sobre os pés aquilo que se levanta contra nós. Nenhum gigante é maior do que o poder de Deus. Nenhum gigante é maior do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra lição é que Jesus faz da própria tempestade o caminho para acessar a nossa vida. Às vezes é num momento de tempestade que nós reconhecemos, depois que estamos cansados, afadigados, exaustos, que nós não temos mais força. E aí Jesus ele vem caminhando sobre a tempestade e acalmando aquilo que está revolto ao nosso lado. Ele vem na nossa direção porque Ele é maior que o nosso problema e faz dessa tempestade a estrada para ter acesso à nossa vida. Mas você precisa permitir, você precisa clamar, você precisa invocar o seu nome. Então entenda isso, muitas vezes o sofrimento é a porta de entrada de Jesus no nosso coração, na nossa vida. Ele usa até os nossos problemas para se aproximar de nós. O profeta Naum diz que o Senhor, Ele tem o caminho no vendaval e na tempestade. E também nas tempestades da vida, Jesus vem para nos dar pleno livramento. Jesus não apenas Ele vem ao nosso encontro na hora da aflição, mas Ele vem com uma finalidade, para nos socorrer, para nos acalentar, para nos dar esperança, para renovar as nossas forças, para nos dar vigor, para nos levantar, para nos encorajar, para nos levar a lugares mais altos. Jesus ele vem para acalmar as tempestades da nossa vida. E é interessante que a primeira palavra que Jesus ele ordena não é aos ventos, não é ao mar, mas aos discípulos. Antes de acalmar a tempestade, Ele acalmou os discípulos. Jesus distinguiu que a tempestade que estava dentro daqueles discípulos era muito maior do que a tempestade que estava fora deles. O problema interno era maior do que o problema externo. Antes de mudar aquele cenário ali que rodeava os discípulos, Jesus acalmou o coração deles com dois argumentos.
Primeiro, Jesus vai levantar o ânimo deles. Ele diz: coragem. É normal que depois de uma noite de tanto tempo sofrendo, remando, estando exausto de uma batalha, que nós venhamos perder o nosso ânimo. Mas Jesus, quando Ele chega, Ele nos dá uma injeção de ânimo, um encorajamento para que possamos levantar e continuar caminhando. Ele vem renovar as nossas forças, para que estejamos prontos para enfrentar toda e qualquer situação que se levante contra a nossa vida. E mais, Jesus, Ele diz que a sua presença é o antídoto para o medo. Ele diz: sou eu, não tenham medo. Ele diz: sou eu, coragem. Entre o medo e o ânimo está Jesus. Onde Cristo está, a tempestade se acalma, o tumulto se converte em paz, o impossível se torna possível, o insuportável se torna suportável, porque a presença do Senhor transforma o ambiente. A presença de Jesus transforma a vida. A presença de Jesus transforma cenários. A presença de Cristo conosco é a nossa conquista na tempestade. Jesus, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Mesmo quando nós não o vemos, Ele está presente. Mesmo quando a tempestade vem, Ele está conosco. Nós falamos sobre isso. Onde Deus está? Ele está conosco em todo o tempo. A questão é se nós acessamos a presença dEle. Porque dentro de vós está o reino. E a palavra diz: esse reino é inabalável. Mais uma vez, céus e terra irão estremecer, mas retenhais a graça, porque dentro de vós existe um reino inabalável. As coisas desse mundo podem balançar, mas dentro de vós há um reino inabalável. Jesus, Ele vem para nos socorrer no nosso naufrágio. Lá no Evangelho de Mateus, a palavra vai dizer, porque os evangelhos sinóticos é exatamente isso, porque a maioria dos textos vai estar nesses 3 evangelhos. Esse texto também tem lá no Evangelho de Mateus, e lá conta alguns detalhes, especificamente aqui sobre Pedro, que ouvindo Jesus, Pedro, ele se dispôs a ir ao encontro dele. Se és tu, que eu possa andar sobre as águas. E Jesus olha para ele e fala: vem ao meu encontro. E Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Mas sabe qual foi o problema de Pedro? Foi quando ele começou a reparar nas ondas e nos fortes ventos. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Então olhe para Jesus, não tema na tempestade, olhe para Jesus. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas quando ele começa a reparar naquele vento, naquelas ondas, ele começa a ter medo e afundar. E ele diz: salva-me, Senhor. Jesus prontamente estendeu a mão, olhou para ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Às vezes nós duvidamos, às vezes temos medo, mas sabe qual é a boa notícia? Jesus, Ele está tão perto de você que Ele estende a mão para te levantar mesmo na tempestade. Quando você clama pelo socorro, Ele estende a mão e Ele te levanta. Jesus sempre nos socorre quando nas tempestades da vida nós clamamos por socorro. Então pare de lutar sozinho, clame a Ele. Jesus, Ele vem para acalmar as tempestades das circunstâncias. Depois que Jesus acalmou o interior dos discípulos, Ele entra no barco. Então subiu no barco para junto deles e o vento acalmou. E eles ficaram atônitos. Quem é esse que acalma o mar, que acalma o vento? Sabe, Jesus, quando Ele sobe no barco, o vento cessa. Quando Ele abre a sua boca para lançar, o mar e vento precisa obedecer.
E Jesus ainda hoje continua acalmando as tempestades da nossa vida. É Ele que faz o nosso barco parar de balançar. Quando Jesus chega, a tempestade cessa. A sua voz é mais poderosa que o som de muitas águas. Ele é o Senhor da natureza. Tudo que existe está sob a sua autoridade. O vento ouve a sua voz, o mar ouve a sua voz. Jesus é poderoso para acalmar as tempestades da nossa vida, as tempestades da nossa alma. Elas podem até ser maior do que você, mas está debaixo dos pés de Jesus. Sabe, nas tempestades da vida, Jesus vem para curar os enfermos. Quando Jesus chegou em Gerasa, outra multidão reconheceu. Como eu disse na ministração passada, Jesus é como um imã irresistível. Aonde ele chega, há uma grande multidão. E onde quer que ele estava, as pessoas eram curadas. Mas as curas de Jesus, elas não podem ser estereotipadas. O que é isso? Que palavra difícil é essa? Às vezes Jesus curava tocando. Às vezes as pessoas tocavam em Jesus, mas às vezes não tinha nenhum toque. A verdade é que aonde Jesus está, flui virtude da sua vida, da sua presença, e as pessoas são curadas. E eu olho e vejo pelos olhos da fé que Jesus está aqui nessa noite. E Ele está visitando a sua vida. Ele está visitando a sua casa. Ele está visitando a tempestade que está afligindo você. E Ele vai curar você.